Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Amados, hoje é dia 11 de fevereiro de 2024, estamos no sexto domingo do tempo comum. Dia 11 de fevereiro a igreja faz memória à aparição de Nossa Senhora na gruta de Massabielle, a Santa Bernadette Soubirous, no dia 11 de fevereiro de 1858. A Santíssima Virgem visita Massabielle. O evangelho de hoje tem tudo a ver com essa aparição de Nossa Senhora. O evangelho que a igreja nos propõe está em Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. Abra o seu coração. Deixa o Senhor lavar a tua alma. Deixa o Senhor fazer novas todas as coisas no teu coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos: se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: eu quero ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu em seguida com esta severa admoestação: vê que não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta, pela tua purificação, a oferenda prescrita por Moisés, para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente em uma cidade. Conservava-se fora, nos lugares despovoados, e de toda parte vinham ter com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, que lindo esse evangelho de hoje, não é? Um leproso havia ouvido falar de Jesus. Esse homem leproso havia ouvido dizer que Jesus curava os paralíticos, fazia os paralíticos voltarem a andar. Jesus abria os olhos aos cegos. Jesus soltava a língua dos mudos. Jesus fazia um éfata, um ábrite, e curava aqueles que eram surdos, fazendo com que o ouvido deles se abria. Jesus ressuscitava os mortos. Sim, aquele leproso havia ouvido dizer que Jesus havia ressuscitado o filho da viúva de Naim, que havia ressuscitado a filha de Jairo, que havia ressuscitado Lázaro. Aquele leproso havia ouvido dizer que Jesus caminhava sobre as águas, Jesus multiplicava os pães, que nada era impossível a Jesus. Se nada era impossível, aquele homem sabia que se Jesus quisesse, ele poderia curá-lo da sua lepra. Queridos, a lepra era um sinal de maldição à época dos judeus. Você sabe muito bem o que é a lepra. Hoje a gente chama de hanseníase, porque o Dr. Hansen foi aquele que descobriu a cura para a lepra, e o tratamento e a cura. Mas naquela época não havia cura. A pessoa que adoecia de lepra começava a entrar em decomposição viva, porque a lepra faz exatamente isso. A pessoa começa a apodrecer em vida, e as extremidades do seu corpo começam a cair. Cai os dedos, cai o nariz, cai a orelha, e a pessoa começa a putrefar em vida. O odor do leproso é um odor de putrefação. É como se fosse um cadáver andando. Essa é a melhor definição. Alguém em um estado avançado de lepra é semelhante a um cadáver andando. E naquela época os judeus entendiam que a lepra era consequência do pecado. Porque aquele homem havia pecado, ele havia sido punido com a lepra. Assim sendo, o leproso era banido da comunidade judaica. Banido principalmente porque a lepra era transmissível e contagiosa, e punido porque ele era um impuro. Porque havia pecado, era um amaldiçoado. Assim o leproso era obrigado a andar com o cabelo em desalinho, a barba em desalinho,
as roupas rasgadas, sempre sujo. Era obrigado a carregar no pescoço um sininho, e quando ele ia andando, esse sininho balançava e fazia um barulho, e ele era obrigado a gritar: impuro, impuro, para que as pessoas se afastassem. Essa era a condição do leproso. Ele era um morto-vivo, morto na alma, morto no coração. A vida dele havia acabado. A vida dele havia acabado. Ele era obrigado a se afastar da família, obrigado a se afastar dos amigos, obrigado a se afastar da cidade, da casa. E vivia nos leprosários, que era como se fosse uma comunidade de mendigos doentes. Isso é a melhor definição de leprosário da época. Aquele homem havia ouvido as pessoas dizerem as maravilhas que Jesus operava. Ele acreditava que se o Senhor quisesse, o Senhor podia curá-lo. Ele havia ouvido dizer que Jesus passaria por ali. Então aquele leproso se põe no caminho pelo qual Jesus haveria de passar. E que alegria ele ouve a multidão que vinha acompanhando Jesus. Eles ouviam o barulho das pessoas, os passos, ele fala: só pode ser Jesus. E ele faz uma coisa inusitada. Ele quebra todas as regras. Ele, sendo leproso, se aproxima de Jesus, se põe de joelhos diante do Senhor e diz: se queres, podes me curar. Lembra que eu disse para vocês que na cabeça do judeu, a lepra era a consequência do pecado? Ele se ajoelha diante de Jesus e diz: se queres, podes me curar. Jesus, então, faz o impensável. Ele toca o leproso. Gente, jamais alguém tocaria um leproso. Primeiro porque ele era impuro. E segundo e principalmente porque ao tocar o leproso você poderia se contaminar com esse mal terrível que era a lepra. Essa desgraça terrível que era a lepra. Ninguém tocava um leproso. Jesus faz o impensável. O evangelista Marcos diz que Jesus sentiu compaixão daquele homem, o tocou e disse: eu quero ser curado. E aqui está o centro, o núcleo do evangelho de hoje. Jesus é Deus. O eu quero de Jesus não é um eu quero humano, é um eu quero divino. Ao dizer eu quero ser curado, Jesus mostra qual que é a vontade, o desígnio de Deus. A lepra, símbolo do pecado. Jesus nos quer ver livres do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário, a consequência do pecado é a morte. O pecado mata a alma da mesma forma que a lepra matava o corpo. Da mesma forma que a lepra apodrecia o corpo, o pecado apodrece a alma. Da mesma forma que a lepra era uma grande maldição, a pior maldição na época de Jesus era a lepra. A pior maldição é o pecado. Querido, o pecado é pior do que a lepra. O pecado é pior do que a lepra. Porque a lepra matava o corpo, o pecado matava a alma. Foi o próprio Jesus que diz: não tenhais medo daqueles que podem matar o corpo, mas nada podem fazer com a alma. Tenha medo daquele que pode precipitar a sua alma na geena. E o que pode precipitar a sua alma na geena é o pecado. A lepra é pior do que o pecado. E Jesus diz: eu quero ser curado. Jesus nos quer purificar do pecado. Jesus nos quer purificar do pecado. Jesus veio a nós, morreu na cruz, para nos purificar do pecado. Eu dizia que hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes e que esse evangelho tinha tudo a ver com a história das aparições de Lourdes. Por quê? Queridos, hoje, dia 11 de fevereiro, é o dia dos enfermos, em que a igreja reza pelos doentes. Pelos doentes. A nossa maior doença é o pecado. Em 1858, na Gruta de Massabielle, Nossa Senhora aparece a Bernadette Soubirous. Ela aparece dia 11 de fevereiro de 1858 e as aparições, as visitas de Nossa Senhora vão durar até o mês de julho daquele ano de 1858. Numa das aparições, no mês de junho, Nossa Senhora diz a Bernadette que ela precisava se lavar numa fonte. Próximo da Gruta de Massabielle, havia um rio que passava. Bernadette pensa que a fonte que ela deveria se lavar era aquele rio. A senhora diz: não, cave com as mãos a terra dessa gruta e vai jorrar água, na qual você vai se lavar, Bernadette. Bernadette, obediente à voz da Santíssima Virgem, começa a cavar com as mãos o chão da Gruta de Massabielle.
sai um pequeno barro, ela toma aquele pequeno barro, molha o rosto. As pessoas pensam que Bernadette havia enlouquecido, porque estava cavando a terra e sujando o rosto com lama. Mas de repente então começa a jorrar uma água e surge uma fonte que passa a jorrar 5.000 litros de água por dia e jorra até hoje. Até hoje essa fonte jorra 5.000 litros de água por dia no Santuário de Lourdes. A partir desse surgimento dessa fonte, a primeira pessoa na qual se banhou nessa fonte foi a própria Bernadette Soubirous, a vidente de Lourdes. Várias pessoas passaram a se banhar, vários doentes passaram a se banhar nessas águas e passaram a ser curados. Uma das primeiras pessoas que foi curada, ainda na época de Bernadette, poucos dias depois do surgimento da fonte, foi uma mulher que tinha a mão entrevada. Ela lava a sua mão na fonte de Lourdes e ela é curada. Queridos, ao longo dos anos, mais de 100 anos já se passaram, quase 150 anos já se passaram, milhares e milhares de pessoas foram curadas se banhando nas águas de Lourdes. E ainda hoje, 11 de fevereiro de 2024, milhares de pessoas visitam o Santuário de Lourdes na França e milhares de enfermos são curados. Por isso que o dia de Nossa Senhora de Lourdes é considerado o dia de rezarmos pelos doentes. Queridos, a nossa pior doença é o pecado. E Jesus quer nos lavar. Assim como ele disse que Bernadette fosse lavada na água de Lourdes, a Santíssima Virgem ordenou que Bernadette fosse lavada na água de Lourdes, Deus quer nos lavar no seu sangue. Deus quer nos lavar no seu sangue. Mas é preciso que nós cavemos. É preciso esforço. Quando Nossa Senhora diz para Bernadette cavar com as mãos, ela diz: faça um trabalho, faça um esforço, se sacrifique para alcançar essa água. O leproso do Evangelho de hoje ouviu que Jesus podia tudo, acreditou e foi a Jesus e apresentou a sua oração e disse: Senhor, se queres, podes limpar-me. Queridos, estamos infelizmente no segundo dia do Carnaval. O Carnaval é uma grande desgraça que arrasta milhares de almas para o inferno. É o dia em que Satanás se rejubila, porque consegue levar muitas almas para o pecado mortal e perder muitas almas. Muitas pessoas vão morrer em estado de pecado mortal. Não permita que a lepra avance no seu coração. Eu quero te convidar a se lavar na água de Lourdes. Mas como assim lavar-me na água de Lourdes? Eu não tenho condições de viajar ao Santuário de Lourdes? Lave-se no confessionário. A confissão é um banho da alma. A confissão é o banho da alma que cura da doença do pecado. Cura da doença do pecado. Querido, o pecado é um grande mal que arrasta para o inferno. O inferno é o sofrimento eterno. Santo Afonso de Ligório diz assim: põe o dedo na chama de uma vela. Quanto tempo você suporta com o dedo na chama de uma vela? Nem um segundo. Como você suportará a eternidade nas chamas do inferno? Vai dizer Santo Afonso de Ligório, bispo doutor da igreja. E o que nos leva para o inferno? O pecado. Hoje eu quero te convidar a fazer um bom exame de consciência. Um bom exame de consciência. Cava a terra da sua consciência. Cava a terra do seu coração. Como Bernadette cavou a terra de Lourdes. Cava a terra do seu coração. Faça um bom exame de consciência. Até você achar a água do arrependimento, da contrição. Se arrependa dos seus pecados. Vá a um sacerdote. Faça uma boa confissão. Muda de vida. A gente não sabe quanto tempo nos resta. A gente não sabe quando seremos chamados à presença de Deus. Gente, o inferno é terrível. A lepra é nada comparado com a perdição eterna. Por isso, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quarta-feira começamos a Quaresma. Quarta-feira de cinzas. É chegado o tempo da gente fazer essa reflexão. A gente começar a perceber a lepra que é o pecado. Começar a converter o nosso coração. Lembra-te que tu és pó e ao pó hás de voltar. É a invocação que é feita sobre cada um na quarta-feira de cinzas. Quando voltaremos a esse pó? Não sabemos. Quando estaremos diante de Deus, seremos julgados? Não sabemos, pode ser hoje. Pode ser hoje nosso julgamento eterno. Se arrepende, meu irmão. Perdoa as pessoas as quais te ofenderam, libera o perdão, peça perdão a Jesus.
e se decida a romper com a lepra do pecado. Porque se você quiser, Jesus pode te curar. E ele diz, eu quero. A vontade de Deus é te curar da lepra do pecado. A vontade de Deus é que você seja santo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, essa é a vontade de Deus a vosso respeito, que sejais santos. Basta-nos apenas fazer o que Bernadette fez. Cavar a terra da gruta do nosso coração até acharmos a água do arrependimento. E nos lavarmos na água do arrependimento pelo sacramento da confissão. Para que o Senhor possa nos curar da doença do pecado. E mudar a nossa vida. Nunca mais a vida daquele leproso foi a mesma. Depois daquela água de Lourdes ter surgido, nunca mais a vida daquela mulher que tinha a mão seca, mão paralisada, mão atrofiada, que se lavou em Lourdes foi curada, nunca mais a vida dela foi a mesma. As águas de Lourdes mudaram a vida de muitos doentes, que lá se lavaram e foram curados, milagrosamente. A água do arrependimento precisa mudar a sua vida. Convertei-vos e crede no Evangelho. Pensa nisso. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Santa Bernadette Soubirous, rogai por nós. E viva Maria Imaculada.